Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valzílio, sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão, sou professor de Ciências. Vamos dar continuidade aos trabalhos no ensino das ciências e também lembrando que a gente aí está vivendo ainda o momento da pandemia. Se puder ficar em casa, continue em casa, estamos vivendo a quarentena. Hoje, para o 6º ano, nós vamos falar sobre a vida e a evolução, sobre o processo evolutivo da célula, o que é uma célula, o que é um ser unicelular, o que é um ser pluricelular, uma célula procariótica, uma célula eucariótica. Então a gente vai tentar entender, explicar, levar para vocês de uma maneira mais tranquila, assistindo de casa, essas aulas de ciências do 6º ano, ok, pessoal? Então a gente vai ver aí, um pouco a definição a respeito desse assunto. As células podem ser entendidas, definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Essas estruturas, normalmente vivas, carregam as informações que nós chamamos de genética. A genética, na verdade, é o ramo da biologia que se preocupa em explicar, eu diria assim, as transferências de características de um ser para outro ser, de um determinado organismo, que são capazes de transmitir essa informação no momento da divisão celular. De acordo com essa teoria, com essa ideia da célula, todos os organismos vivos são formados por esse grupo, essa legião de células. Em indivíduos unicelulares, uma única célula tem essa formação do corpo da espécie, é o caso que nós vamos ver adiante. Em seres multicelulares são necessárias várias células atuando de modo conjunto para que o corpo seja organizado, para que o corpo seja formado. O homem é um exemplo clássico, claro, desse organismo multicelular. E as bactérias são exemplos de seres unicelulares. Essas bactérias que a gente tem visto aí causar tanto mal. Tá certo, pessoal? Diferente dos vírus, que tem uma estrutura diferenciada, que na verdade não tem estrutura celular definida. O vírus não tem essa estrutura celular definida. E aí a gente tem algumas imagens que falam desde o início dos tempos, como essas células primeiras apareceram. Organismos unicelulares, uma definição clássica, são aqueles que possuem um corpo formado por apenas uma única célula, bem fácil, não tem muita dificuldade. O unicelular, bactéria, é aquele ser que só tem apenas uma célula. Em razão dessa simplicidade, os pesquisadores, os cientistas, eles acreditam que esses primeiros organismos que surgiram no planeta, naquela época de dificuldade em toda a atmosfera, eram seres unicelulares. São autossuficientes normalmente, conseguem manter suas atividades, como a locomoção e a alimentação, sem precisar do auxílio de uma outra célula. E aí a gente tem algumas imagens microscópicas relativas a esses seres unicelulares, essas bactérias, esses seres minúsculos, esses seres que são praticamente imperceptíveis a olho nu. Tá bom, pessoal? Quando observamos as células de vários organismos, podemos verificar que elas apresentam uma característica de forma e de função bastante diferente, que a gente chama de morfológica, de forma e de função. No nosso corpo, por exemplo, existem mais de 100 tipos de células diferentes, todas trabalhando com a mesma finalidade. Vale a pena destacar, no entanto, que apesar de serem bem diferentes umas das outras visualmente, elas têm uma organização bioquímica interna que são muito parecidas, mesmo trabalhando em partes diferentes do organismo. Ok, pessoal? E aí eu trago para vocês mais imagens de seres
unicelulares e pluricelulares. Ó, a organização celular, com exceção do vírus, como a gente estava falando anteriormente, o vírus, por exemplo, que é responsável por essa pandemia, não possui uma estrutura celular definida. O vírus não tem. A bactéria tem uma estrutura celular definida, né? Mas o vírus não tem. Todos os outros seres, com exceção do vírus, menos o vírus, são formados por células. Todos os outros seres, menos os vírus, são formados por célula. A célula, para a gente entender melhor, é a menor parte com forma definida que constitui um ser vivo. E tem uma capacidade incrível de autoduplicação, ou seja, ela pode se dividir, se multiplicar sozinha. São as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos, podendo ser comparadas aos tijolos de uma casa em construção. Eu gostei muito bem dessa definição, porque elas são agrupadas em determinados organismos, fazendo funções diferentes, mas com a bioquímica muito parecida. As células, em geral, possuem tamanho tão pequeno que só podem ser vistas através do microscópio. Dentro dessas células ocorrem inúmeros processos que são determinantes, que são fundamentais, que são essenciais para que a vida aconteça, para manter a vida do organismo em funcionamento, de uma maneira geral. Os seres humanos possuem aproximadamente 100 trilhões de células. Gente, é muita célula. A maior célula conhecida, que nós temos conhecimento aí, é a gema do ovo de avestruz, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. O ovo de avestruz, de tamanho médio, tem um diâmetro aí de 15 centímetros de comprimento. Diâmetro não, né? Seria mais ou menos de comprimento, 12 centímetros de largura e mais ou menos aí 1,4 kg de peso. São os maiores ovos de uma espécie viva. E as maiores células consideradas únicas, né? Embora eles sejam, na verdade, os menores em relação ao tamanho da água. São bem pequenininhos com relação ao tamanho da água. Está aí o tamanho de um danadinho de um ovo de avestruz. Só para que vocês tenham ideia, cabe na palma da mão, mas é uma célula bem interessante. O número de células. Todos os seres vivos são constituídos de células, mas o número de células varia de uma espécie para outra espécie, de uma espécie para outra espécie, ou seja, de um ser para outro ser. Vai depender muito do que se fala, do que se entende, do que se pesquisa, para que você possa continuar entendendo. Aquele ser ali, aquele animal ou aquela planta, professor, ela tem uma quantidade de células definida em menor quantidade que a do ser humano, de um outro animal vivo. Então, assim, esse número de células vai ser diferente de uma espécie para outra espécie, tá certo? Existem os seres que nós conhecemos, que nós sabemos, que são os seres unicelulares. A palavra unicelular tem origem no latim, tá certo? Isso, na verdade, significa único. Esses seres, como as bactérias, né? As cianobactérias, os protozoários, as algas, as leveduras, na verdade, cientificamente falando, a gente escuta muito falar, ou a gente escuta muito especialistas, infectologistas, falarem dessas bactérias, né? A gente escuta falar em infecção hospitalar, a gente escuta falar em uma outra doença aqui ou ali, que é provocada por essas bactérias, esses seres microscópicos que são invasores ao organismo humano, eu diria assim. Eles estão sempre sendo combatidos através do que nós entendemos ou conhecemos como antibióticos. Os antibióticos são substâncias medicamentosas que nós encontramos vendidos nas farmácias, prescritos pelos médicos. Só são os médicos que podem passar os antibióticos, que servem para combater grupos ou legiões de bactérias, que são seres
que se encontram em determinados ambientes fechados, principalmente ambientes que são úmidos demais, que são muito frequentados, que são muito utilizados por pessoas diferentes. A gente vai a um banheiro público, até o banheiro de casa mesmo, ele tem muitas bactérias. É por isso que quando você tiver que dar descarga no banheiro, abaixe a tampa do banheiro para que os excrementos não liberem tantos seres microscópicos, né? Um banheiro de casa, um banheiro público, um banheiro de um shopping, que muitas vezes o camarada diz, não, o banheiro do shopping é tão limpo o tempo todo, professor. Também lá se transmite muitas doenças por micro-organismos, mesmo com todo aquele aparato de limpeza, porque são muitas pessoas frequentando ao mesmo tempo. Então, assim, o cuidado tem que ser redobrado. E, principalmente, ao utilizar o banheiro público, vocês tenham cuidado, porque, às vezes, na rua não é bem limpo, não é bem organizado, mas mesmo quando muito bem limpo, muito organizado, disfarça aí a presença desses seres microscópicos que podem provocar uma infecção urinária, que pode levar o indivíduo a sérios problemas de saúde. Então, assim, esses seres unicelulares, eles na verdade têm uma estrutura mais simples, considerada mais simples, mas eles também fazem ou praticam assim, ou atuam de uma maneira muito agressiva quando eles estão ou se encontram no corpo humano. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a esses seres. E aí a gente segue com os seres pluricelulares. São formados por muitas células ao mesmo tempo. Aí eu trouxe a cebola, que tem essa composição bem simples que você tem em casa. Quando sua mãe cortar a cebola, dá lá uma olhada e você vai ver que essa organização celular, muito bonita de ser vista, de maior tamanho, mais fácil entendimento, e a gente consegue perceber. Na verdade, a cebola é um vegetal e também é pluricelular. Então, assim, quando sua mãe fala, mãe, deixa eu dar uma olhada aqui, quando a senhora cortar a cebola, o professor disse que era interessante para que a gente observasse. Na verdade, é um ser com maior porte, maior tamanho e mais fácil de identificar as camadas celulares que compõem esse vegetal maravilhoso que a gente encontra em casa. E quais são as partes básicas de uma célula, né? Uma célula é formada por algumas partes básicas. Normalmente dizemos que todas as células possuem uma membrana protetora, que seria essa membrana plasmática, o citoplasma, que seria a parte mais interna, que eu vou mostrar para vocês aí através da gravura, e o próprio núcleo. No entanto, entretanto, existem células que não possuem essa estrutura do núcleo, aspecto que é inclusive uma maneira de diferenciar dois tipos de células, as procarióticas e as eucarióticas, ou as procariontes e as eucariontes. Ok, pessoal? Só para a gente entender, a diferença desses tipos de células podem ser classificadas de duas maneiras, ou elas podem pertencer às duas categorias quanto à organização nuclear, ou seja, a organização do seu núcleo. A célula procariótica, ou procarionte, ou procariotas, não apresentam uma membrana envolvendo o núcleo. Portanto, o conteúdo nuclear permanece misturado com o restante da sua estrutura, com outros componentes celulares. Os únicos pertencentes a esse grupo são as bactérias, as cianofitas e as microbactérias, né, que a gente vê aí. Células eucarióticas, o núcleo da célula eucariótica fica guardado. O material genético e em volta do núcleo existe uma membrana que separa ela do citoplasma. Então, assim, são células que guardam melhor o material genético na hora de uma reprodução. E aí a gente tem, de um lado, as células mais simples, do outro lado, as células mais completas. E as células que eu diria assim, mais desenvolvidas, com núcleo e tudo mais, elas se dividem em célula animal e vegetal. As células procarióticas, ali a gente vê do lado
de um dos lados da tela. No citoplasma dessas células, ou das células que vocês podem entender melhor visualizando, podem ser encontradas diversas substâncias membranosas, ok, pessoal? Só para a gente ver. A membrana plasmática, essa capa de proteção, e o citoplasma, diferentemente do núcleo, estão presentes, diferente do núcleo, elas estão presentes, as duas estruturas, em todos os tipos de célula. A membrana plasmática, que é caracterizada por ser uma dupla camada, né, de fosfolipídica, seria aí uma substância de proteção, ela é de extrema importância para a célula, pois controla todas as substâncias no sentido de entrar e de sair da célula. Em razão dessa propriedade de selecionar o que entra e sai da célula, dizemos que ela apresenta uma permeabilidade seletiva, ou seja, essa membrana ela controla diretamente o que entra e o que sai da célula, fazendo com que essas substâncias possam ser trocadas ou substituídas quando houver uma necessidade dentro desse organismo. Aí, só para que vocês tenham uma visualização a respeito de algumas células dessa membrana protetora, eu diria assim. O citoplasma, por sua vez, é uma região já determinada ou delimitada pela membrana plasmática. Essa região ela é constituída por uma matriz denominada de citosol. Na verdade, pessoal, a gente está só usando o termo técnico. Essas membranas funcionam como uma proteção, o citoplasma vem logo depois dessa proteção e dá a ideia da sobrevida do interior dessa célula. Essa região é constituída por uma matriz que a gente já falou anteriormente, que é o citosol, que contém substâncias como proteínas, que a gente chama de aminoácidos, nutrientes energéticos e íons. Elas são misturadas ou imersas nessa matriz com as organelas celulares, estruturas que são responsáveis por controlar as diversas atividades no interior dessa célula, fazendo com que ela consiga ter uma organização melhorada. E aí eu trago para vocês darem uma olhada o citoplasma propriamente dito no interior dessa célula, ok, pessoal? Só para a gente entender a visualização do citoplasma. O que são organelas celulares, como eu falei anteriormente? São estruturas que funcionam como pequenos órgãos no interior da célula. Cada organela realiza uma determinada função para o funcionamento, eu diria assim, equilibrado, adequado no interior da célula. Existem várias dessas organelas e a gente vai ver algumas aqui, ok? Só para que vocês observem. Aparelho de Golgi, nós temos os lisossomos, os ribossomos, e aí vocês veem com muita facilidade como funciona a membrana plasmática. Esse citoplasma, o retículo endoplasmático rugoso, tem aí também o destaque para o núcleo, essa parte central da célula, o perissossomo, peroxissomo, o centríolo, as mitocôndrias que funcionam como pequenas baterias energéticas, repondo essa condição da sobrevida no interior da célula, e o retículo endoplasmático liso, só para que vocês tenham uma ideia do que é essa célula ou essa estrutura celular. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao entendimento melhorado da reprodução celular, do tipo de divisão celular, como acontece no organismo, quais são os tipos de manifestações que acontecem instantaneamente, que muitas vezes a gente não se dá conta, a gente não percebe, mas eles acontecem mesmo de maneira involuntária. Então, assim, principalmente dos seres humanos. E nos seres vegetais também acontece o processo de reprodução, de multiplicação, de repetição dessas células, mesmo quando o indivíduo não tem o conhecimento, mesmo no caso da planta, ela vai crescendo automaticamente, no caso do ser humano, essas células vão se multiplicando,
repetindo o que nós chamamos de DNA, que nós conhecemos como ácido desoxirribonucleico, e também com a ideia do ácido ribonucleico, que é o RNA. Então, a próxima aula a gente vai dar ideia ou continuidade a essa ideia da divisão celular, pessoal. Por hoje, nós vamos ficando aqui ou por aqui nas aulas do 6º ano de ciências, ok, pessoal?